Como nós já dissemos, e o Negão aqui reafirmou várias vezes, né, segundo o TSE, essas eleições já foram definidas. Eu acredito que ninguém vai mais trazer qualquer tipo de questionamento. Se trouxer também, como disse a Jamile, é válido. Questionar não é crime, pelo amor de Deus. Questionar. Acho que nós estamos ainda num país que nós podemos questionar, fazer perguntas, duvidar. Duvidar não é crime. Duvidar é simplesmente, olha, eu não entendi muito bem. O que é duvidar? Eu não entendi muito bem. Me convença. Me convença que isso é uma realidade. Pelo menos é assim na vida. Quando eu duvido, eu falo, duvido. Aí a pessoa vem com argumentação para que eu entenda. E se disser não acredito, é a sua opinião. Exatamente. Se eu falar, eu não acredito. Eu não acredito. Não me convenceu. Talvez até com a minha ignorância. Eu posso falar, olha, eu não confio nas urnas. Cara, eu posso não confiar na Jamile, eu posso não confiar no Léo, por mais que ele seja íntegro, mas eu falo, não confio no Léo. Por quê? É algo meu, é algo que eu sinto, é o meu sentir, porque até agora você não conseguiu me dar parâmetros para eu confiar perfeitamente. Até com os namorados, não é assim, Jamile? Quantas vezes você fala assim, eu quero namorar você, a Jamile fala assim, não quero, não confio. Vaza, né? Vaza daqui. Eu não confio em você, seu malandrão, cachorrão. Prove que você me ama. Assim, e somente a mim. E você não vai mais na Casa Vermelha, da Luz Vermelha. Louco. Vai deixar todos os telefones como uma boa esquecidos, né? Você entendeu? Eu posso, bicho. Agora, eu quero saber assim, Jamile do céu. Eu quero ver agora o Lula trabalhar. Porque não tem mais espaço para mensalão, petrolão, o Congresso tá aí com a sua maioria de centro-direita, vamos dizer assim, com maioria absoluta ali, tem uma maioria muito grande. Como é que vai ser esse governo do Lula? Como é que você vê? Vamos tentar abstrair. Como é que você vai ver essa situação? Olha só, pessoal, puxando já o gancho que o Serrão deixou no programa anterior, na realidade no bloco anterior, ele falou sobre os governadores. Aqui eu queria trazer alguns dados direto da agência da Câmara de Notícias, né? Olha só, o PL, hoje, ele subiu de 76 para 99 parlamentares. Já em relação ao Senado, ele fechou com 14 senadores. Porém, o PT, fazendo a união aí com o PV, PCdoB e os outros aliados do presidente Luiz Inácio Lula, eles fecham com 80 deputados. Tá? Então, por exemplo, o PT, que tinha 54, subiu para 68. Porém, o PT tem vários partidos que acabaram fazendo uma aliança com eles. E aí, baseado no que muitos estudiosos eles trouxeram, por mais que o PL tenha finalizado aí com 99 parlamentares, esses 99, somente 30% deles é que seriam realmente fiéis, certo. Ou seja, raiz. Então, pode acontecer, meu querido amigo, que tenhamos algumas mudanças, porque política tem muito isso daí, viu? Sim. Negão, o que eu vejo também é o seguinte, vamos lá. Por mais que exista essa concessão, existe esse toma lá da cá, e eu não falo só de grana, de realmente, olha, me ajuda aqui que eu ajudo ali. Influência. Influência. E olha, vota esse meu projeto, aí eu voto para esse aqui. Então, existe uma... Me chama pro churrasco no Planalto. Me chama pro churrasco. Enfim, isso é política, né? Isso é política. Tanto é que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, lobby é uma coisa aceitável, só que é aberta. As pessoas vão lá e vão discutir, vão tentar persuadir os congressislar para cada um seu setor. O lobby nos Estados Unidos é algo às claras, e não com malas de dinheiro em hotéis ali no Lago Nem Sul. Na cueca. Nem na cueca. Nem barra de ouro, né? E nem na cueca. Nem na cueca. E o homem estava do lado dele lá, na hora de falar com o povo lá. Mas o que eu quero saber, Negão, é o seguinte... além disso, você acha que vai ter uma cobrança muito maior da sociedade? Porque 2002, cara, não tinha rede social do jeito que tem hoje. Não. Nem sombra, não era acho que nem 5%. Hoje, qualquer coisa viraliza muito rápido. Vai ter espaço abertamente do jeito que tinha, sem... O cara pode até roubar, mas você acha que vai demorar tanto tempo como demorou antes? Não, eu acho que no caso não é nem tanto as redes sociais. Eu acho que é mais os políticos que vão tentar abraçar esse público.
É só a gente pensar, gente, metade do país não votou no Lula. Metade do país não votou no Bolsonaro. Só que a parcela que vota no Lula já é uma parcela já mais fiel, assim. Já o pessoal que já votou Bolsonaro, você tem uma galera que é mais ao centro, você tem uma galera que lembrou da Lava Jato, você tem muita gente que torceu o nariz pro Bolsonaro. O Bolsonaro, ele era 8 ou 80. Era ame ou odeie. Entendeu? E no caso do Lula, você tem muita gente que votou Bolsonaro porque odiava o Lula. E vai ter políticos que vão estar de olho nisso. A eleição é daqui 2 anos. 2 anos já tem vereador, eleição para vereador, já tem eleição para prefeito. Tá na moda agora você ter os políticos que nascem na internet. Esse político de conversar com base, esse político de conversar com líder comunitário, esse político tá acabando. Hoje o político bom é o político que faz story, é o político que faz TikTok, é o político que faz caretinha, sabe? O político que fica fazendo caretinha para vídeo. E esse político, ele sabe que ele tem um campo mais aberto para ele do lado direito, que é a galera que tá mais fiel, assim, às redes sociais. Eu acho que esses políticos é quem vai fazer, quem vai olhar a lupa o governo Lula, até para eles terem conteúdo para poderem reclamar, para poderem se eleger para qualquer coisa, para um deputado, para um prefeito e mais para frente para governador. Eu acredito que o governo Lula vai ser um governo de 2 anos. O que é um governo de 2 anos? Eu acho que ele vai pegar o que o Paulo Guedes está fazendo, vai chegar no ministro da economia dele, vai falar assim, ó, tá vendo isso daí que esse maluco tá fazendo? Faz igual, mas vamos trocar de nome, certo? Vamos colocar outro nome aqui, porque é o que tá mantendo o barco andando, hoje o que o Paulo Guedes vai fazer. Então ele vai manter isso durante uns 2 anos, vai fazer o país ter uma certa calma, uma certa estabilidade. Não acredito que vai estourar algum escândalo de corrupção, pelo menos não ligado diretamente a ele, como rolou com o Mensalão e tal. Acredito que vão ser alguns escândalos satélites, mesmo porque ele vai rifar alguns ministérios, vai voltar a velha política. Esse negócio de ministério técnico acabou, esquece, isso era coisa do Bolsonaro doido. Agora vamos ter ministro que vai pegar uma pasta que ele não faz ideia. Esse doido foi pejorativo, assim, foi tipo, dizendo. Não é pejorativo, foi uma brincadeira, porque na realidade. Esse negócio de ministério técnico é do doido do Bolsonaro. Que na realidade é uma coisa boa, né? Exato. Agora vai ser influência, vai ser agora política. O que a gente vai fazer é distribuir ministério por política. O partido tal ajudou tanto, então ele vai ter esse ministério. Outro partido ajudou tanto, ele vai ter esse ministério. E aí o que acontece quando você faz isso? Você coloca gente que não faz ideia do que tem que fazer só para você poder pagar aquele apoio que você teve lá atrás. É nessa hora que nascem muitos escândalos. Entendeu? Por quê? Porque não tem como o presidente ficar de olho como ele ficaria se ele tivesse colocado uma pessoa técnica, aquela pessoa ali, ó, você é o técnico, você não tem nada a ver com o partido ali, então qualquer besteira que você fizer vai respingar em mim. Aí o seu olho cresce em cima daquele cara. Quando não é assim, você meio que deixa de lado. É nessa que o cara se sente à vontade de fazer o que ele quiser. Acredito que se houverem alguns escândalos nesses 2 anos, vão ser escândalos pontuais. Por que eu tô dizendo 2 anos? Tá vendo que eu coloquei os 2 anos? Ah, negão, você acredita que o Lula vai sair, vai entrar o Alckmin? Não. O que eu acredito é que depois desses 2 anos, com uma certa calmaria, é a hora dele pegar e começar a botar a mão grande do Estado em cima do Brasil para poder abrir muito mais em programas sociais e tal, porque vai gerar uma coisa boa, vai intervir em baixar preço ou congelar preço, sei lá, não precisa ir longe, a Argentina tá fazendo isso, entendeu? Já para tentar a reeleição. Diferente dos meus colegas aqui da mesa, eu acredito que o Lula vai tentar a reeleição e se ele continuar nesse caminho, é capaz dele conseguir, porque é literalmente o que ele fez no primeiro mandato dele. Saquei. Olha que interessante. A gente tem 50 pontos para cada um, não é isso? Eu calculo assim, eu vou fazer essa pergunta para você, o Léo. Pois não. A gente sabe que o PT e o petismo, ele tem historicamente 25 pontos que é aquele petista raiz. Entendeu? Aconteça o que acontecer, eu vou votar no PT. Até rima, né? Aconteça o que acontecer, eu vou votar no PT. É a partir do... É 25%, né? Só que daí você tem, esse ano, o lacrador, que é aquele que achou bonitinho, fazer, eu vou fazer o L pra ficar bonito com a galera. E você também tem aquela pessoa que votou por medo. Medo que
ia ficar sem o auxílio, medo que ia perder o 13º, medo que o Bolsonaro ia dar um golpe, medo porque o Bolsonaro ele come criancinhas, que ele é canibal, maçom, e maçom, né, tal, aquela senhorinha, lembra a Dona Maria, preta preta, periférica e pobre, não é isso? PPP. A preta periférica pobre, ela falou, meu Deus, ele estava do lado de um demônio lá, que eu calculo que é 12%. Então vamos lá. Se ele ficar só com a raiz, e esses lacradores vão crescer. Esses caras que votaram pela primeira vez, como vão crescer? E quando eles caírem no convívio do mundo capitalista, muita coisa muda na cabeça dessa galera. A Dona Maria, preta, pobre e periférica, vai começar a ver também que outras coisas estão acontecendo que estão desagradando ela. E a gente tem 50% de bolsonarista. Se o Lula não trabalhar para esses bolsonaristas e as pautas deles, você acha que ele perde espaço? Não, vamos lá. Primeiro que não são 50% de bolsonaristas. Primeiro a gente tem... É 50 que daria uns 30. Não, pelo amor de Deus. Mas não vai trabalhar com essa pauta de que quer família, religiosidade. Mas tudo aí tá misturado. Você acha que ele não vai trabalhar para o bolsonarista ou não? Tudo aí tá misturado, primeiro, porque não são 50% de bolsonaristas. Esse número é tão qual os raízes do Lula, 25% por aí. Esses são os bolsonaristas. É igual, é a mesma simetria. O restante são pessoas justamente que têm medo do Lula. É exatamente o que você colocou lacrador, aqui. Né? Exatamente o que Vamos você botar 25 colocou. e 25? É o que você colocou? Não, pode ser. Mas tô dizendo que não são 50 no Brasil. Metade do Brasil não é bolsonarista. Né? Eu diria que são esses 25% raízes também que votam no Bolsonaro e votam fielmente no PT, que é um partido... Mas a pergunta, Lula vai trabalhar para os bolsonaristas? Vamos lá, o Lula tem que trabalhar para todos os brasileiros. O Lula tem que trabalhar para as pautas bolsonaristas? 215 milhões de brasileiros. Assim como você disse que o Bolsonaro não deu nenhum golpe em 4 anos, eu concordo, em 13 anos de PT também não houve nenhuma Venezuela, não houve nenhum golpe de Estado. É a mesma simetria. Não houve nenhuma... Não, mas a gente teve um mensalão, né? Isso é acabar com a democracia. Então, você comprar ditadura, mas teve ditadura? Não teve ditadura. Inclusive agora... Orçamento secreto não tem mais orçamento secreto, né? Agora chama emendas parlamentares. Não, emenda parlamentar. Aí é uma questão jurídica. Mudou agora, É uma questão jurídica. Orçamento secreto é uma coisa, nunca existiu no Brasil. Também não teve. Não teve Petrolão? Orçamento secreto nunca existiu. O Bolsonaro cometeu não teve Petrolão? um absurdo. Aliás, corrupção, né, no governo. Não teve Petrolão? O orçamento secreto nunca existiu. Essa mesa faz O milagre. orçamento secreto nunca existiu, né? Nunca existiu. Emenda impositiva é outra coisa, mas é outra discussão. E aí Bolsonaro vem governando dessa forma. O presidente Lula também nunca, de forma alguma, implantou um golpe de Estado no Brasil. E em relação às pautas conservadoras que você está trazendo, isso. mais uma vez, também não vai mexer, como não mexeu em 13 anos de governo. Mulher não pode abortar quando bem entende no Brasil. Você não pode fumar o baseado como bem entende do ponto de vista penal, né? Você não pode também. Teve um aumento. Então não existe isso. Teve um o Lula aumento, nunca mexeu na questão das drogas. Teve um aumento gigantesco de nós contra eles. O Lula mexeu, ideológicos. Ele mexeu em questão de droga? Ele mexeu em questão de aborto? Ele mexeu nas armas, por exemplo. Ele mexeu. E foi uma coisa que tinha o referendo dizendo nós queremos ter arma. Ele na canetada falou não vai ter arma. Primeiro que isso começou com o Fernando Henrique. Então, mas e aí? Ele referendou. Ele veio com a pauta de desarmamento, sim ou não? Com Lula. Mas ele veio, sim ou não? Isso começou com o Fernando Henrique. O armamento é uma questão à parte. Agora, teve alguma mudança em termos de aborto? Não teve. Teve alguma mudança em termos de relegação das drogas? Não teve. Então você pode ficar tranquila que isso nunca vai acontecer. Assim como no governo do PT, e ele já se colocou, já falou a respeito disso, o vice já falou a respeito disso. Vamos ver se não vai ter, outros membros do governo. Não, podem ficar tranquilos. Oxalá que não aconteça. Assim como você está dizendo, por exemplo, que a pessoa que hoje é lacradora, amanhã não é mais, a Dona Maria que depois abre o olho, falam isso há anos e o PT continua elegendo, depois de toda a desmoralização que teve na mídia, depois de toda a desmoralização que teve em diversos âmbitos, ele foi eleito. Então não existe isso. Isso é engraçado, porque realmente foi desmoralizado com o Petrolão, foi desmoralizado com o mensalão, e o povo mas a memória é curta. O povo viu a memória é curta. Assim como realmente... Porque é difícil a pessoa... Deixa eu falar pro Serrão agora. Você já tinha respirado. Eu só vou encerrar. Não, mas você já tinha respirado. Não, eu só vou encerrar. Quem vai encerrar vai ser o Serrão. Tá entendeu? Bom, então tudo bem. Serrão vai encerrar. Aqui, mas... Porque... Não, senhor. É que você já tinha respirado, se gaguejou, perde a vez também. Você sabe qual é a regra da mesa. Gaguejou, perde a vez. Então, de novo, é exatamente isso. Quer dizer, a gente sabe... Até o próprio Lula disse... O mensalão aconteceu, mas tem o orçamento secreto. Ou seja, ele assumiu para o Bonner que houve o mensalão. Não tinha como não assumir.
É engraçado que as pessoas que fazem o L hoje não trabalhavam em 2002 nem 2003 para saber o que era o mercado de trabalho. Não sabe. Fizeram o L sem saber, só pelo que contaram. 60 milhões agora, não estavam nascidos, né? Não, eu tô dizendo os lacradores. Aquela parcelinha que ficou com 25 anos, não sabe o que foi a era PT, mas o que contaram, o que os professores contaram, eles acreditaram. Serrão, e aí? Renasce, o PT vai ter que se renascer democrático, vai ter que se renascer conversando de fato e não conversando com grana. Como é que você vê isso aí? Vamos aguardar para ver se o milagre acontece. O presidente Lula, ele vai descobrir muito rapidamente que a rapadura é prima da cachaça, só que não dá para bebê-la e ficar bêbado. Vai ser uma descoberta muito rápida. A esquerda no Brasil vai ter que se reinventar completamente. A esquerda no nosso país, ela sempre teve a característica de ser Estado dependente, a inchadora do Estado brasileiro, aparelhadora desse Estado para roubar ou se locupletar ou para ter a boquinha dentro dele. Esse modelo hoje, a maioria da população brasileira não aceita mais isso, tá? Isso não funciona para você gerenciar um Brasil que tomou o gostinho de entrar no ritmo do crescimento capitalista e que não vai aceitar retroceder em relação a isso. Então, da mesma forma como foi a lição desse governo Bolsonaro, como não agiu como déspota, as pessoas colocaram na cabeça, e depois da eleição isso ficou ainda mais claro, que temos um compromisso com a legalidade, a legitimidade e, acima de tudo, a liberdade. Então, o Partido dos Trabalhadores não poderá tomar nenhuma medida que atente contra o Estado de Direito e, principalmente, fira o direito à liberdade. O PT, na sua nova gestão Lula, vai ter que andar totalmente dentro das 4 linhas da Constituição. Se sair, já tem aí, e nesse feriado de 2 de novembro ficou bem claro que o povo está mais vivo que nunca para fiscalizar o governo que foi eleito. Então, essa é a novidade. A primavera brasileira, que vem desde 2013, conseguiu produzir um povo com mais maturidade para fiscalizar o poder público. Esse povo não quer a máquina do Estado sendo o Estado totalitário, aparelhado e que vai sugar recursos da sociedade e não servir à sociedade. Então, essa mudança de mentalidade vai ser fundamental e Lula vai ter que lidar com isso. O PT vai ter que entregar. E, já se sabe, no governo do PT vão mandar muito. Flávio Dino, que deve ser ministro da Justiça, Gleisi Hoffmann, que vai estar ali operando também, perturbando o Lula no cangote do presidente, e Fernando Haddad. Fernando Haddad é o cara a quem Lula deve escalar como o próximo candidato a presidente e sucessor dele. Então, o Haddad vai ter muito destaque nesse governo. Geraldo Alckmin, estão falando, o Geraldo vai administrar, vai fazer, vai acontecer. Olha, tem até uma possibilidade remota disso acontecer. Talvez até por uma questão aí de enfeite institucional. Eu explico por quê. Se Bolsonaro tivesse ganho, o vice-presidente Braga Neto, ele cumpriria uma missão importantíssima, que seria a função de centro de governo, gerente do governo, para que o Brasil pudesse entrar para a OCDE. Lula não vai querer perder essa oportunidade que já está engatilhada, foi deixada quase prontinha pela gestão de Paulo Guedes na economia. E aí, pode ser que eles inventem aí um Geraldo Alckmin como gerentão desse governo, ou ele, ou o próprio Fernando Haddad, para dar essa impressão de que o Brasil está pronto para entrar para a OCDE. Mas olha, quanta coisa, a esquerda vai ter que mudar totalmente sua postura, sua maneira de gerir seu compliance, sua maneira de cumprir a lei governando, para poder o Brasil ter direito a entrar para essa organização que cuida da questão do desenvolvimento econômico no mundo. Jamile, os últimos minutinhos, o que você acha? Temos 1 minuto e meio para comentar cada um. O PT vai ter que mudar de cara,
vai ter que se adaptar aos novos tempos, aí, ao novo Congresso, as redes sociais, a cobrança direta do público. Como é que vai ser esse novo Lula que prometeu? E o Zé Dirceu ainda botando pilha, né? Olha, o Lula falou uma coisa, nós vamos fazer outra, completamente diferente do que o Bolsonaro está fazendo até agora. Sabe o que eu acho interessante? São as palavras do Serrão. Isso sim é maturidade. E eu assino embaixo, viu, Serrão, tudo que você falou. E eu vou além. Nós, como população, precisamos nos atentar a todos os detalhes, tá? Lula ganhou, é legítimo, e nós temos que torcer para que essa gestão faça tudo da maneira correta. Porque nós que somos a população brasileira, e será nós que iremos sofrer, tá? Caso dê errado, tá? Então, eu estou aqui na torcida para que tudo dê certo. E é claro, o Ricardo, não tem outra. Ele vai ter que trabalhar muito. Vai ter que colocar uma equipe técnica. Vou torcer para que seja uma equipe técnica. Porém, sabemos que não é dessa forma que a esquerda trabalha. Mas eles vão ter que virar o jogo e mostrar trabalho, tá? Porque qualquer deslize, daqui a 4 anos, eles vão sair. Olha que interessante. Quando o Negão e a Jamile falou equipe técnica, é muito fácil o pessoal que está em casa entender. Imagina que você precisa pintar a sua casa. Você tem 2 alternativas. Chamar o seu cunhado ou um pintor. Vai sair do mesmo jeito? Os dois vão gastar a mesma quantidade de tinta? O acabamento vai ficar igual? Ou seja, existe o técnico e existe o curioso. Aquele que você chama por afinidade. Ah, eu vou chamar meu cunhado, tá desempregado, pelo menos ele ganha uma graninha, tal, já me ajudou tantas vezes. É assim que nós estamos falando. Se não chamar alguém técnico, o resultado não vai ser igual àquilo que seria uma pessoa profissional e que entende sobre aquilo lá. Negão, 1 minuto e meio. Eu já acho que ele tem 2 anos só. Em 2 anos ele vai ter que mostrar serviço a ponto dele aumentar a popularidade dele, sair dessa... Ele vai ter que chamar essa... Porque agora não tem mais Bolsonaro contra você. Agora é o Lula, entendeu? É o Lula contra 75% dos brasileiros. Porque, como bem disse o Ricardo, esses 25 são quem vai estar sempre do lado dele. Os outros 25 são as pessoas que votaram porque foram obrigadas, porque do outro lado tinha o Bolsonaro e elas não gostavam. E aí tinha os 50%, entendeu? Que tá ali entre as pessoas que não gostam mesmo do Lula e as pessoas que já votavam Bolsonaro, que, adivinha, também não gostam do Lula. Ele vai ter que mudar esse percentual. Ele vai ter que mudar principalmente porque a gente está num momento político em que as pessoas estão jogando uma na cara das outras. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um grande amigo, entendeu? O Medonho. Vou até falar o nome dele aqui, o Medonho. No outro dia o Medonho mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, ô Negão, tá vendo? Ganhamos e tal, mas a gente continua do mesmo jeito, porque eu tenho que no outro dia acordar cedo pra pagar meus boletos. É assim, ó, funciona. Eu, por outro lado, não podia perder a oportunidade de falar, ó, durante os próximos 4 anos eu vou te cobrar a picanha com a cervejinha, que eu nem bebo cerveja, mas vou cobrar essa cerveja, certo? Nem que seja pra jogar fora. E qualquer coisa que você reclamar, eu vou mandar você fazer o L. Então, se um dia se eu te ligar e você disser que tá chovendo, eu vou dizer, faz o L. Se você reclamar que a gasolina tá cara, faz o L. Se você disser pra mim que tá com dor de barriga, eu vou fazer, faz o L. Você vai ouvir esse bendito faz o L durante os próximos 4 anos. Da mesma forma que qualquer deslize do Bolsonaro, Medonho falava pra mim, o Medonho também jogava isso na minha cara. Isso é do jogo. Sabe o que não é do jogo? Essas brigas estúpidas que normalmente as pessoas fazem, entendeu? De transformar, de querer sair na mão, de querer brigar de um jeito onde você não fala com o outro. Ah, mas o Natal vai chegar e meu tio bolsonarista ou meu tio petista vai estar aqui na mesa. Não interessa. O Medonho é um grande amigo meu e eu gosto muito de zoar ele por causa disso. Eu tenho medo do Medonho. Ou não, Medonho. Boa, Medonho. 1 minuto, cravado. Vamos lá. Vamos lá, 1 minuto, e já que tanto a Jamile quanto o meu querido Negão trouxeram a questão do quadros técnicos, como vai ser o governo Lula, vamos então falar sobre isso, né? Sobre Jair Bolsonaro, que é o homem que coloca quadros técnicos, como Ciro Nogueira, ex-aliado do PT envolvido em
uma série de escândalos de corrupção, que é o braço direito dele, ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela transição de governo, ou uma Flávia Arruda, também do Centrão, envolvido em uma série de escândalos e com uma série de processos, 30. ou o nosso querido Milton Ribeiro, das barras de ouro, ou outro que falsificou, né, o currículo. Então tem uma série de ministros muito técnicos, e Davi Uípe, um grande infectologista, principal cotado para subir o Ministério da Saúde, não é técnico. Henrique Meirelles não é técnico. Nenhuma dessas pessoas são técnicas. Um abraço.